Se você quer saber exatamente o que cai de geometria analítica na FUVEST, eu vou te falar nesse vídeo por ordem de prioridade. Quais são os assuntos mais importantes dentro de geometria analítica para você se preparar de uma melhor forma. Se você é novo por aqui no canal, tenho que te avisar que eu já postei vídeos falando sobre funções na FUVEST e geometria plana também. Vou deixar recomendado aí, você pode tocar que vai aparecer embaixo. E também vou deixar na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui, ok? Sem falar nas resoluções de FUVEST, Enem, um monte de vestibular que a gente também tem aqui no canal. Então, vamos embora. Primeiro assunto mais importante de geometria analítica na FUVEST, que a FUVEST adora cobrar, é circunferência. Principalmente a ideia de reta tangente a uma circunferência. Se você olhar um exemplo desse exercício aqui, ó, que é um exercício de uma prova anterior, ele está falando para você que você tem os pontos que pertencem a uma circunferência e uma outra circunferência, que ele também está te dando o centro, é tangente à circunferência no ponto 0,3. Então aqui é uma tangência entre duas circunferências. Se a gente pegar um outro exemplo, está te dando um plano cartesiano, está dando uma equação de uma reta, e está falando que essa reta é tangente a uma circunferência em um ponto específico, e está falando também de um outro ponto que pertence a essa circunferência, ele quer saber o raio da circunferência. Então, essa pegada é muito frequente nos exercícios de circunferência que caem na FUVEST, tá? E se você dominar isso, é basicamente uma receitinha de bolo, tranquilamente você resolve. Aí, o segundo assunto que mais aparece em geometria analítica é a equação de reta. Quando a gente fala em equação de reta, a gente pode misturar, na verdade, fazer uma equivalência, né, com equação de reta para a função do primeiro grau, basicamente a mesmíssima coisa. As formas que você aprende para calcular a expressão de uma função do primeiro grau, você pode aplicar em equação de reta e vice-versa, tudo bem? Então, sabendo disso, você tem aí pelo menos uns 5 jeitos de calcular a expressão de uma equação de reta. Você pode usar ângulo, você pode usar sistema, você pode achar o coeficiente angular, você pode usar até matriz se for necessário. Então, um exemplo de como aparece, ó, ele está falando de uma reta que está no primeiro quadrante, está mencionando aqui um triângulo isósceles, está dando os vértices, né, do triângulo, e basicamente, com a área do triângulo, ele quer saber a equação da reta R. Então, está misturando aí uma ideia de triângulo, que a gente vê em geometria plana, dentro de equação de reta. Outras formas que também podem aparecer equação de reta seria através de gráficos. Então, se você olhar aqui, ó, no enunciado, ele está te dando 3 expressões que estão se multiplicando. Essa multiplicação é igual a zero. Significa que para essa expressão toda ser zero, basta que uma dessas expressões seja zero. Então, você vai igualar cada uma a zero e perceber que tipo de figura vai estar formando. Então, nesse caso, batendo o olho aqui, você teria 2 retas e talvez uma circunferência, né? Tem que analisar mais com calma para ver se isso aqui, de fato, vai desenhar uma circunferência no plano cartesiano. Mas é o jeitão que vai aparecer também na FUVEST. Você ter a equação de reta e conseguir construir, ou pelo menos fazer um esboço do gráfico dessa reta. E você vê mais uma vez que também está aparecendo o conceito de circunferência aqui nesse problema. Um outro problema seria um sistema. A parte de sistema ela é interessante porque também se mistura com a equação de reta. Quando a gente estuda sistema linear e principalmente um sistema 2x2, que é o que você está vendo aqui, no fundo, são 2 retas. É a equação de 2 retas e a solução do sistema vai ser o cruzamento dessas retas, a intersecção, que às vezes, se forem retas que não são paralelas, vão se cruzar em um único ponto. Se forem paralelas, distintas, não vai ter solução. E se forem paralelas coincidentes, são infinitas soluções, né? Um sistema possível e indeterminado. Então, aqui ele está também pedindo para você construir o gráfico dessas retas, tá? Ele não quer que você resolva o sistema, ele quer que você construa o gráfico. E dá para perceber que a solução do sistema vai ser o ponto de cruzamento, tá? Então, só para você ver como isso também pode aparecer na prova. São 2 probleminhas aqui que vão exigir você construir o gráfico. Uma outra coisa que também aparece em geometria analítica é a ideia de regiões no plano cartesiano. Então, olha só esse exercício. Mais uma vez, a gente tem uma circunferência, só que nesse caso, ele está pedindo essa região que está achurada. E essa região achurada vai ser a região delimitada entre a circunferência e uma reta. Ou seja,
É a mistura dos dois assuntos que eu mencionei agora há pouco. E aí, basicamente, ele vai pedir para você dizer qual é a alternativa que determina essa região da figura, tá certo? E aí vai ser baseado em inequações. Um outro exemplo de região é essa aqui também. E aí ele tá te dando uma equação de circunferência e pede para você calcular a área dessa região. É óbvio que aqui é uma mistura de geometria analítica, mais uma vez circunferência, com geometria plana, né? Porque você vai poder usar os conceitos aí de setor circular e tal para calcular essa área, tudo bem? Aqui você tem um triângulo, aqui você tem dois setores e assim por diante. Então, alguns problemas é interessante pensar em geometria analítica, outros problemas é interessante pensar em geometria plana. E um outro exemplo, um exercício mais recente aqui da FUVEST, ele está te dando uma região de um plano de uma equação que dificilmente vocês veem, né? Ou melhor, no caso aqui seria uma inequação. Mas se a gente fosse pensar num igual aqui, então o gráfico seria só esse contorno. Isso aqui é uma equação de um quadrado, por incrível que pareça, e envolve módulo, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ele pede a área da região com uma intersecção de uma circunferência também que não está desenhada. Então, ele só desenhou isso daqui porque não é um tema que vocês costumam estudar, por isso que ele já deu tanto a expressão, né, quanto o desenho do gráfico, e aí o restante você tem que se virar. Mas basicamente é isso. Então, com exceção de questões muito simplesinhas de plano cartesiano, que parecem até questões do Enem, né, que costumam aparecer de vez em quando na FUVEST, que você tem que olhar um caminho e tal. Essas coisas mais simples não coloquei aqui, mas deu para perceber que quase todos os exemplos que eu trouxe nessa aula aparecem em circunferência. Então esse é um dos temas dentro de geometria analítica mais importantes, principalmente para a prova da FUVEST. Então é importante que você domine isso, estude com calma para ter um bom desempenho caso apareça uma questão como essa nessa próxima prova aí que você vai fazer, ok? Deixa eu saber nos comentários que outro tipo de assunto você quer que eu traga uma análise da prova da FUVEST, e aí em breve eu trago um vídeo aqui para você. Lembrando, para você se inscrever e ativar o sininho, porque vai ter resolução da FUVEST aqui no canal também, tá? Então se inscreve aí e ativa o sininho para a gente depois discutir junto como é que foi essa prova. Então, beijo no seu cérebro e a gente se vê.